Fala pessoal, Henrique Rivas, tudo bom? E olha só, você sabe que a minha vida é pautada entre tratamento de imagem, retoque, finalização, Lightroom, Capture One, Photoshop e, claro, ensinar vocês a como fazer isso da melhor maneira possível. Paralelo a isso, eu busco sempre acesso a ferramentas, plugins, presets, itens e processos que vão trazer cada vez mais facilidade em tudo isso. E dessa vez não foi diferente. Hoje eu estou com a Retouch for Me, uma empresa que foi especializada em trazer soluções via inteligência artificial, criando plugins especialíssimos para o Photoshop para que você consiga fazer retoque de pele e trazer volume e finalização estética dessa imagem em apenas basicamente um clique. E eu vou te mostrar isso do início ao fim, como funciona. 3 desses plugins que eu selecionei especialmente nessa parceria junto com essa empresa sensacional para que você possa entender cada vez mais como que isso pode trazer mais benefício, qualidade, produtividade e, acima de tudo, captar mais clientes com base no resultado que você vai ter. Vem comigo. Eu não quero você sem nenhuma informação. E o que eu trouxe aqui agora é um processo que vem desde o Lightroom para a gente chegar no Photoshop. Por que Lightroom, Ribas? Porque meu produto é no Lightroom, meu vídeo é no Lightroom. Eu faço as coisas no Lightroom e é aqui que eu utilizo para poder dar vida às minhas imagens. Então, eu selecionei 4 fotos, 4 tons, 4 características diferentes. Se você pegar uma delas e selecionar, o máximo que você vai ver é que essa imagem foi levemente apenas ajustada em relação à sua cor e luz, só para poder ter a equalização. Todas as outras foram feitas da mesma maneira, nada foi inserido além disso, nada foi tirado em relação às manchas e detalhes que as imagens possuem nativamente. E o que eu faria com uma imagem dessa? Se eu hoje fosse pegar, por exemplo, o Lightroom para poder tratar essa foto, eu basicamente poderia utilizar aqui dentro das novas máscaras que a gente já tem, esperar ele fazer a seleção e detecção das pessoas. E a partir disso que eu seleciono, eu vou então definir que eu quero tratar, por exemplo, a pele do corpo e a pele do rosto. E eu vou criar uma máscara individual para elas. E aí, a partir disso, eu posso vir aqui, por exemplo, diminuir um pouquinho da textura, ou diminuir um pouquinho da claridade, ou aumentar um pouquinho da nitidez, ou aumentar um pouquinho da redução de ruído. E olha, beleza. Não é um trabalho, sim, ruim, mas também não é bom. Concorda comigo? Bom, não quero isso não, porque o nosso trabalho hoje vai ser no Photoshop e depois eu vou voltar aqui no Lightroom para vocês entenderem. Tá, então vou excluir essa máscara, ela eliminou, voltou todo o processo novamente. Eu agora vou clicar com o botão direito nessa foto, editar em editar no Photoshop. O que vai acontecer com essa imagem? Ela vai ser aberta dentro do meu querido Photoshop. Beleza. Até então, eu tenho ela aqui pronta para poder ser trabalhada. Como que seria um processo inicial? E claro, eu não vou do início ao fim, porque o objetivo aqui é mostrar o plugin, aquilo que vai melhorar. Mas eu quero te mostrar o que vai economizar de tempo, só para você ter uma noção de o que eu precisaria fazer com essa imagem. Bom, vou dar um zoomzinho aqui, Ctrl+, vamos aproximar, vamos ver que eu tenho vários pontinhos de cravos, espinhas, detalhes, coisas na pele, ligeiramente pontos que a gente precisa trabalhar. Bom, vou duplicar essa camada, Ctrl J, tenho agora uma segunda camada preparada para poder trabalhar. E o que eu faria aqui exatamente? E detalhe, eu vou fazer diferente. Eu vou deletar essa camada e eu vou criar uma camada vazia. Você vai entender por quê. Eu vou selecionar do meu lado esquerdo o pincel de recuperação. Bom, nesse pincel de recuperação, eu vou utilizar com que o foco da minha atenção, de onde eu vou buscar a informação para poder retirar, é na camada ATAB, a camada logo abaixo da que eu estou trabalhando. Ok? Com base nisso, abre e fecha colchete, então eu tenho agora o meu pincel aumentando e diminuindo de tamanho. Eu vou segurar minha tecla Alt ou Option dentro do seu Mac e selecionar uma área específica que eu gostaria de usar como referência visual para substituição. Cliquei e agora eu vou simplesmente passar em cima da outra área. Então você vai perceber que eu precisaria agora, e aos pouquinhos, olha, fazendo a seleção devagarzinho, em detalhe, microponto por microponto. E por que eu selecionei uma camada ATAB? Por que eu selecionei uma camada de transparente, ao invés de já pegar a própria imagem? Muita gente já quer pegar essa própria imagem aqui e já fazer em cima dela. Primeira coisa, qualidade no tratamento requer a gente ter processos. E aqui eu estou separando em camadas. E por que eu selecionei uma camada separada? Por causa disso. Quando eu uso o meu pincel de recuperação, utilizando a camada ATAB e criando uma camada separada, ele cria exatamente toda a movimentação de cópia, vamos falar assim, né? De cópia da área boa para a área ruim, utilizando exatamente o processo que está em cima dessa uma camada. Então ele já me traz essa tranquilidade de eu, se precisar desfazer, refazer, criar máscara, deletar, passar uma borracha, eu consigo. E esse é um pensamento muito importante. Você pode fazer isso hoje, sem problema nenhum. Isso aqui não depende de plugin nenhum. É simplesmente criar uma camada, selecionar o pincel, funciona no carimbo também, e aqui você troca de camada atual para ATAB.
Bom, então a partir desse momento a gente já tem essa informação pronta. Olha o trabalho que eu vou ter, por exemplo, para fazer isso nessa camada inteira, nessa imagem inteira. Tá, vamos facilitar o processo? Vou deletar essa camada. A partir do momento que eu deleto essa camada, eu tenho agora a possibilidade de dar um Ctrl J, eu dupliquei a minha camada, e você vai entender por quê, para que eu possa acessar o meu filtro, Retouch for Me, Hue. Pô, Ribas, para que você vai até aqui? Porque eu já instalei o meu painel. Lá no final do vídeo eu vou te falar onde é que você vai instalar esse painel. A Retouch for Me já tem um painel preparado. E aqui, olha, ele tem exatamente os pontos. Eu só não vou usar por aqui, porque aqui ele torna as coisas automatizadas. E eu quero te mostrar exatamente o plugin se abrindo. Então, eu vou clicar em Retouch for Me, Hue, ele vai me abrir agora exatamente o meu plugin. Ele faz uma análise via inteligência artificial. Ele me dá a possibilidade de escolher como que ele vai ler essa imagem. Ele vai ler a imagem entendendo que é um retrato de corpo inteiro, de meio corpo ou de plano americano, ou melhor dizendo, meio corpo, corpo inteiro ou um close. E aqui no caso eu tenho ela como meio corpo ou um plano americano. Eu poderia então estar dando um zoomzinho aqui nela só para vocês enxergarem. Tá? E aí vocês vão falar assim, o que mudou? É só posicionar o seu mouse aqui em original e clicar. Bum! Olha o que esse camarada acabou de fazer para mim. Que eu demoraria horas e horas e horas para poder fazer isso aqui. Ó. Item por item. Vamos lá aqui no corpo dela. Olha que interessante também. Olha, olha o tempo que eu demoraria para fazer isso no carimbinho, melhor dizendo, no meu band-aidzinho. E aqui ele fez para mim. Eu tenho como aumentar ou diminuir a sensibilidade? Claro, quanto menos sensibilidade, menos detalhe ele pega. Às vezes você não quer ter tanto detalhe sendo removido, mas aqui ele já te dá até uma prévia visual do que ele está buscando, ou seja, a inteligência artificial está trabalhando a seu favor. Eu vou usar no máximo. E eu vou tomar o cuidado simples de clicar aqui em fazer uma máscara. Isso porque ele vai então não aplicar em cima da própria camada que ele está trabalhando. Ele vai fazer como se eu estivesse trabalhando com aquela camada transparente que eu acabei de mostrar para vocês quando eu utilizei o meu Band-Aid. Então eu vou clicar em aplicar. Ele vai fazer o processo agora de aplicação em cima da minha imagem e olha o que ele fez para mim. Essa mágica, não existe nada no mercado que está fazendo exatamente isso para mim atualmente no mercado. Isso aqui é absurdamente sensacional. Isso me traz a sobreposição em cima da minha imagem de coisas que eu demoraria literalmente, igual eu já falei, horas para poder efetuar o tratamento e os ajustes que foram necessários. Isso aqui com alguns cliques já foram possíveis. Bom, o que eu faria depois daqui para poder ter talvez uma textura, um processo de microdetalhismo nessa imagem? Existe um processo chamado de Dodge and Burn. Talvez você já deve ter ouvido falar a respeito do Dodge and Burn, mas o Dodge and Burn que talvez você conheça, que 90% das pessoas fazem, é clicar aqui nessa bolinha, clicar em criar uma curva. Eu vou então criar uma curva de trabalho. Nessa curva eu vou aqui arrastar um pouquinho para cima, né? Aí eu tenho aqui a minha curva, eu posso agora Ctrl I inverter a minha máscara, depois eu pego um pincelzinho e nesse pincelzinho, como eu estou clareando, eu posso agora, por exemplo, pegar e clareando determinadas áreas. Que áreas, Ribas? Aqueles pontinhos que supostamente eu precisaria deixar eles um pouquinho mais claros. E eu vou agora num processo que os retocadores profissionais chamam de micro dodge and burn. E aí, meu querido, você vai passar uma vida inteira se você quiser fazer isso aqui de uma maneira micro detalhada. E às vezes o processo vai ser tão chato, mas tão chato, mas tão chato e tão demorado até você conseguir um resultado visual expressivo que vai demorar muito tempo. Claro, tem outras técnicas de a gente fazer o Dodge and Burn? Tem. A gente pode criar uma camada vazia, a gente pode simplesmente preencher essa camada vazia com 50% de cinza. Você pode então transformar essa camada vazia no soft light, que é a luz indireta, pegar um pincel na cor preta, e aí aonde você passar a cor preta, eu vou fazer aqui grandão só para vocês enxergarem, tá? Eu estou aqui com opacidade de 100%, aonde eu passar preto, ele escurece. Vou fazer bonitinho, né? Senão vocês vão ficar com raiva de mim. Vou fazer aqui com uns 10%, onde eu posso passar várias vezes. Aonde eu passar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, eu vou clarear. E se eu vou escurecer, e se eu mudar aqui para branco, eu vou agora nessa área específica, eu vou estar clareando determinadas áreas. Isso aqui é outra maneira de eu então ir pintando e caracterizando. E eu preciso fazer isso no olho. Tá? Tem como fazer outra coisa melhor? Bom, tem.
A gente tem como, por exemplo, fazer com que o Photoshop, eu vou clicar na camada de baixo aqui, com que eu selecione, por exemplo, o intervalo de cor. Só que eu não quero cor, eu quero luz. Eu quero que eu pegue, por exemplo, as áreas claras da minha imagem. Bacana. E aí eu posso aumentar com que essas áreas sejam mais abrangentes, eu posso diminuir então qual que vai ser a suavização dessa área de transição, eu dou um OK, ele seleciona para mim aquelas áreas e a partir disso eu posso então criar com base nisso uma curva e nessa curva eu quero então deixar essas áreas um pouquinho mais claras, eu posso agora também duplicar essa informação, Ctrl I eu inverti, e aí eu só tenho que trazer isso aqui para baixo, Ctrl I eu inverti e aí nessa inversão eu estou trabalhando agora com a possibilidade de eu escurecer as áreas escuras da minha imagem. Eu vou criar agora um volume na minha foto. Gente, eu estou fazendo muito rápido com a ideia de como que isso aqui funcionaria e o trabalho que seria dar para você decorar, para você saber menu X, menu Y e assim por diante. Vamos melhorar isso aqui? Olha o tanto que as coisas vão facilitar para a gente e quanto que isso aqui funciona de uma maneira absurdamente sensacional a ponto da gente, com um clique, finalizar as nossas imagens. Olha o que eu vou fazer. Eu vou simplesmente pressionar Ctrl Alt Shift E ou Command Alt Shift E. É um comando padrão do Photoshop que você faz a mesclagem de todas as fotos e cria uma camada única com tudo aquilo que eu fiz acima. Tá? E o que eu vou fazer? Menu Filtro, Retouch for Me, e eu vou usar agora o Dodge and Burn. De novo, vai abrir um painel muito parecido com o que apareceu no Rio para a gente. Ele vai analisar a nossa imagem, identificar também se eu quero trabalhar num plano mais fechado, médio ou mais aberto. Ele vai fazer a identificação da nossa imagem e a partir desse momento que ele faz a identificação da nossa imagem, ele já aplica para mim em cima do plugin o que ele pôde fazer. Eu vou deixar isso aqui, por enquanto, meio obscuro para você ver quando eu aplicar diretamente na imagem. A única coisa que eu vou fazer aqui é aumentar o Blend. Blend é igualzinho no Rio. Quanto mais intenso, quanto menos intenso. Eu vou colocar aqui no máximo, deixar aqui em 200%. E eu vou aplicar aqui o Soft Light Layer, você vai entender por que ele já vai criar para mim automaticamente uma camada que funcionaria como aquela que eu tinha criado como camada cinza para vocês. Cliquei em aplicar, ele vai processar e olha o que ele fez para mim. Lembra que eu falei para vocês que eu precisaria ir ponto a ponto, clareando, escurecendo, clareando, escurecendo, clareando, escurecendo? O que ele está fazendo aqui agora? Ele está buscando onde tem um intervalo de diferença entre tons claros e tons escuros, que ele sente que não tem uma suavização na transição e ele está criando isso para mim automático. Mas Ribas, o que isso aqui me fez? O que eu faço com isso aqui? É simples. É simplesmente mudar de normal para soft light ou luz indireta e olha que coisa mais fantástica da vida. Antes, depois, antes, depois. Olha como é que ele suaviza, como é que ele traz essa melhoria estética na minha imagem, como que ele traz cada vez mais essa transição efetiva. E eu vou segurar a tecla Alt ou Option do meu teclado e clicar nesse olhinho do plano de fundo. Olha o antes e depois com a remoção de mancha e com a aplicação do Dodge and Burn. Em praticamente 2 cliques. Vamos melhorar isso? Eu tenho agora a possibilidade de criar zonas de melhorias de transição relacionadas ao volume da minha imagem, dando mais vida, fazendo a imagem saltar, criando às vezes um glowzinho em certas informações de luzes e trazendo um brilho muito especular e trazendo uma característica bem legal parecendo com retratos publicitários. Olha que legal. Eu vou agora de novo Ctrl Alt Shift E, Command Alt Shift E e vou acessar menu filtro, Retouch for Me, Portrait Volume. Novamente ele abre para mim, ele vai processar o plugin. Eu vou de novo deixar aqui de uma maneira meio que, vamos ver para vocês entenderem. Eu vou aplicar a minha soft light aqui para você entender. Vocês vão perceber que ele vai criar uma soft light muito parecido com a outra, só que de uma maneira agora diferente. Ele identificou o rosto, ele pegou agora detalhes da mandíbula, detalhes da boca, detalhes do nariz, detalhes da curvatura do nariz, dos olhos, maquiagem, informações relacionadas ao corpo. Gente, pensem como um maquiador agora. O maquiador, quando ele passa alguma informação de base, mais luz, mais sombra em cima do seu rosto, ele basicamente vai estar clareando áreas mais proeminentes e escurecendo áreas menos proeminentes. Vai trazer contorno do rosto, onde tem sombra, afinar o nariz, e é isso que ele está fazendo automaticamente. Eu vou mudar aqui de normal, como eu já fiz para luz indireta, e bum! Olha o antes e o depois desse detalhe que eu acabei de executar. Olha o antes e o depois exatamente numa imagem sem eu encostar a mão em band-aid, carimbo, nada. Só que detalhe, eu vou deletar isso tudo.
deletei. Sabe o que eu vou fazer aqui agora? Eu vou fazer algumas aplicações a mais. Por exemplo, eu vou agora aqui, Ctrl J, duplicar essa camada, e vou vir aqui no filtro, Retouch for Me, Hue, e vou deixar ele então aplicar o Hue em cima dessa imagem, ou seja, vai retirar as informações de detalhezinhos de pele, né, dos poros, das espinhas, dos detalhes todos que eu já vi falar. Está aqui para mim. Eu vou Ctrl Alt Shift E e vou aplicar o Hue de novo. Então vamos lá, vamos Retouch for Me, ou seja, eu posso aplicar a mesma ferramenta em cima dela, eu quero que ele leia de novo a minha imagem, reaplique e faça a remoção para mim e clique em aplicar para mim. E, ou seja, você vai perceber que olha só que interessante, nessa camada 2 ele trouxe esses pontinhos de eliminação. Somando com a camada 1 ele já trouxe esses outros pontinhos, ou seja, ele vai melhorando e vai trazendo ainda mais melhoria. Vamos lá, Ctrl Alt Shift E, vou agora aplicar o meu Retouch for Me, Dodge and Burn. Então, a partir disso, ele vai ler, vai aplicar para mim o Dodge and Burn, que é o clarear e queimar micro detalhado. Então tá aí, já aplicou para mim, eu vou simplesmente clicar em aplicar. Eu vou mudar aqui para luz indireta, Ctrl Alt Shift E e eu vou fazer de novo. Vou fazer de novo esse processo. Eu vou simplesmente pedir para ele repetir o processo do Dodge and Burn para mim. Beleza, aplicou, 2 vezes aplicados. Vamos lá mudar agora para minha luz indireta. Vocês vão perceber que a soma desses dois, olha, faz um trabalho maravilhoso. Próximo e último passo, menu filtro. Ah, claro, Ctrl Alt Shift E, que eu preciso agora criar essa nova camada dele, para ele aplicar individualmente. Vou aplicar agora o volume. E o volume é uma ferramenta que eu vou tomar um pouco de cuidado, porque ela é um pouco mais agressiva. Poderia duplicar e criar 2, 3, 4, 5 vezes, não tem problema. Ao invés disso, eu vou pegar o Blend e jogar em 200. Você vai perceber que vai criar uma coisa muito pesada. Não tem problema, você vai entender por quê. A partir do momento que eu aplico e mudo aqui para a luz indireta, se você gostou, tá tudo bem. Eu acho que está exagerado. Eu posso sempre, lembra, criar uma máscara e a partir disso mascarar ou tirar ou colocar em alguma área que eu quero, mas eu posso simplesmente voltar a minha opacidade ao zero e aos pouquinhos, ó, e aumentando o glowzinho de acordo com a minha necessidade. Ó. Lembrando que eu apliquei 2 vezes o tanto que eu precisava e ó, cheguei aqui a 38% e olha só o meu resultado. Antes, depois, com basicamente um clique. Mentira, Ribas, mentira. Você não fez com um clique que eu estou vendo, estou enxergando. Você está indo clicar, menu filtro, não sei o que lá, menu filtro, não sei o que lá, duplicar. Calma. E se fosse possível eu simplesmente pegar agora no meu painel do Retouch for Me e clicar em Hue? Ele nem vai abrir o plugin para mim. Ele vai simplesmente criar a minha camada, aplicar e está pronto para mim. E se eu clicar agora em Dodge and Burn, ele vai simplesmente clicar e aplicar para mim automaticamente o Dodge and Burn, exatamente como eu acabei de fazer anteriormente. Está feito. Poderia repetir. Eu poderia fazer esse mesmo processo selecionando o que eu quero, os pontos que eu já tenho como plugins já instalados que eu estou utilizando e clicar em Run. Ou seja, ele vai pegar os 3 plugins agora e aplicar automaticamente, criando tudo que eu precisar sem encostar a mão lá em cada menu. Aí, 3 itens aplicados, finalização executada em basicamente um clique. Mas a gente pode melhorar isso. Como? Eu poderia criar actions para isso. Eu não vou ensinar exatamente hoje como criar isso. Se você quiser que eu ensine action, comenta aqui embaixo, vai ser muito bom saber se você quer aprender um pouquinho sobre isso. Mas o que eu fiz? Eu criei basicamente uma ação que faz com que o Hue seja feito. E só para vocês entenderem o que eu fiz, eu criei uma camada, mesclei as camadas e apliquei o Hue. Depois eu criei uma ação que faz o Dodge and Burn. Depois eu criei uma ação que faz o volume. Beleza? Depois eu criei uma ação que executa todas elas ao mesmo tempo. E se eu clicar nela e clicar em Play, olha o que vai acontecer. Está feito. Então eu tenho aqui meu grupinho com as camadas que eu acabei de criar, meu antes e o depois, e agora eu estou te provando que com um clique eu consigo fazer o que eu preciso. Ah, Ribas, mas você escolheu a dedo uma foto, né? Não, na boa. Essa foto escolhida a dedo com esse nível de detalhamento que eu precisaria trabalhar, você estaria de sacanagem comigo. Mas tá, vamos pegar uma outra foto então. Vamos lá no Lightroom, vamos escolher uma outra foto aqui no Lightroom. Vamos, por exemplo, pegar dessa outra moça aqui. Ó. Vamos pegar aqui dessa... E aqui eu vou clicar em editar no Photoshop. Eu vou simplesmente executar a mesma ação, executando todos os itens que o Retouch for Me precisa. Tá? Então vamos aproximar aqui um pouquinho, só para vocês enxergarem o que ele está fazendo. Vou clicar aqui no All-in-One, que vai executar o Hue, Dodge and Burn, volume, puff. Olha isso. Não encostei a mão nessa imagem. Simplesmente rodou a mesma ação antes, depois
antes, depois. Vamos melhorar isso ainda? Photoshop tem como a gente criar uma coisa chamada Droplet. O Droplet nada mais é do que você pegar uma ação e falar assim, sempre que eu arrastar um arquivo aqui para esse local, por favor, aplique essa execução de ações. Então eu vou fechar isso aqui, olha. Vou fechar essa, vou fechar essa. Vou abrir o meu Lightroom. E eu já criei esse droplet. Ribas, como é que cria esse droplet? Se você quiser aprender, comenta aqui que eu posso criar exatamente um vídeo explicando isso para vocês. Vou pegar 4 imagens, 2 que eu já fiz, 2 que eu ainda não fiz. Vou pedir para exportar. Beleza. Essa tela de exportação me dá a possibilidade de eu escolher uma pasta onde eu vou salvar esses arquivos. Beleza. E aqui embaixo, depois que ele finaliza a exportação, o que eu quero que ele faça? Eu quero que ele faça a execução de alguma outra coisa. Eu quero que ele faça uma execução em outro aplicativo. Qual aplicativo? Eu quero exatamente o droplet que eu criei. E vou agora clicar em abrir, ou seja, quando ele finalizar a exportação, ele vai jogar essas imagens para cima desse aplicativo que faz com que o Photoshop seja aberto, que execute as ações e que finalize para mim. Vou clicar em exportar, ele vai então escolher qual que é a pasta que eu quero que essas imagens sejam salvas. Vou selecionar e agora ele vai exportar. Assim que ele exporta, ele vai então já executar um Photoshop. Vou até o Photoshop abrir, ó, já abriu a primeira foto. Ele já vai agora pegar essa imagem, vai executar a sequência das camadas que eu fiz, ou seja, dos processos da minha ação que fez. Quando ele acabar, ele vai passar para a próxima. Quando ele acabar, ele vai passar para a próxima. Quando ele acabar, ele vai finalizar na quarta. Deixa ele acabar e eu volto aqui com vocês. Tá pronto. Bom, Ribas, isso aqui você já tinha feito. Lembra, antes eu estava no arquivo em RAW. Dessa vez, olha aqui em cima, é um JPEG. Tá? Então ele pegou o JPEG e executou antes, depois, antes, depois. Executou exatamente as minhas camadas. Vamos lá, olha. Eu só apliquei uma nitidezinha aqui que nem faz diferença na vida. Ó o volume, Dodge and Burn, apliquei 2 vezes e o Hue 2 vezes. É exatamente o que eu fiz na foto anterior. Ó, antes, depois. Ficou estranho, Ribas? Não, ela está um pouquinho longe e ela parece estar estranha. Mas vamos lá. Olha. Vamos lá. Antes, depois, antes, depois. Se ficou exagerado, não tem problema. Aumenta, abre a pastinha, no caso aqui a minha pastinha, olha, eu acho que o volume poderia ser menor. Diminui ainda mais a sua opacidade do volume. O Dodge and Burn, gente, olha isso aqui, as manchinhas que ela tinha por conta de sombras que estavam com uma transição errada. Olha como é que a junção desses dois me trouxe uma suavização muito grande da pele. Poderia selecionar os dois, por exemplo, diminuir um pouquinho a opacidade. Tem problema? Quero suavizar? Vamos suavizar. E olha o nível das espinhas, dos detalhes das manchinhas eliminadas. Vamos lá, olha. Antes, depois, antes, depois. Eu não fiz nada nessa foto, eu simplesmente mandei executar. Essa aqui, mesma coisa. Ó, vou abrir, antes, depois, antes, depois. Ficou exagerado? Não tem problema. Posso tirar, posso aumentar, posso tirar, posso aumentar. E isso de acordo com a percepção sua, porque às vezes ele eliminou algum ponto que fosse importante você ter mais ou menos suavidade, não tem problema. Antes, depois, antes, depois. Quanto tempo que você demoraria para fazer isso aqui sozinho? E eu fiz aqui em 4 fotos, num triscar de um clique do meu trabalho. E eu vou mais além, turma. Dentro do site do Retouch for Me, se vocês vierem aqui bem na carinha inicial, vocês vão ver que eu tenho N plugins para vocês trabalharem. N. Um que faz um color match, que ele pega uma foto, uns tons de uma cor e consegue exibir para outras, ou seja, transferir para outras. Isso é muito legal quando você faz um recorte de alguém. Vai colocar numa paisagem e essa paisagem tem algum tom. E esse tom não está casando com a foto. Isso aqui funciona demais. Isso aqui ele traz um tom meio mate para a foto. Cria uma máscara para que você possa destacar melhor a pele. Onde que ele trabalha melhor com os tecidos para poder desamarrotar. Clarear dentes, melhorar tom de pele. Melhorar fundo de estúdio. Então se o seu estúdio está bagunçado, aquele tudo sujo, e você precisa passar horas retocando, está aqui. O que é o volume de portrait, que é o volume de retratos que a gente acabou de ver. Brilho nos olhos e assim por diante. Dá uma olhada aqui. Nó, Ribas, cada um tem um preço, cada um tem uma característica.
Como tudo que eu trago para vocês tem algum benefício, pois é, eu deixei um link especial aqui com 20% de desconto em cada um dos plugins que você for adquirir. E sim, cada um dos plugins são individuais. Isso porque não faz sentido você adquirir um pacote inteiro de coisas que talvez você não venha utilizar. Então, analise exatamente o que você precisa dentro do site do Retouch for Me. Você vai perceber que a gente tem como fazer limpeza de fundo, melhorar os dentes, fazer seleção de pele, retoque de pele, volume, dodge and burn e coisas que vão pirar a sua cabeça. Inclusive, tem 2 itens lá muito importantes. A partir do momento que você adquire algum dos itens dos processos, dos plugins dele, você pode também inserir e instalar a paleta deles, que é o painel deles. Então, dentro do programa, dentro do site deles, você pode vir aqui em é gratuito e olha, você tem o Photoshop Panel. Quando você clica aqui, ele te abre exatamente essa telinha onde ele vai te permitir fazer o download dele. Só que detalhe, esse painel ele vai ter todos os itens dos plugins, porém ele só vai funcionar se você tiver adquirido algum dos plugins. Tá? Mas, paralelo a isso, você também tem a paleta, o plugin de Frequency Separation, né? A separação de frequência, que você pode baixar esse plugin que ele mostra exatamente como que você pode dividir a sua imagem em duas, ou seja, separar a luz e a cor dos detalhes e poder separar, trabalhar isso individualmente. Você já deve ter ouvido falar várias ações que tem isso. Isso aqui não é exatamente uma ação, é um plugin, onde você tem um painel todo preparado que vai te trazer em detalhes tudo aquilo que você precisa para poder fazer essa separação. Super simples de usar, super fácil e intuitivo de se aplicar e ele já cria tudo automático para você sem precisar ficar entendendo o que a Action está fazendo. Então, acessa Retouch for Me, se você se interessou, acessa aqui embaixo, todos os plugins você pode simplesmente acessar, vamos pegar aqui o Rio que eu demonstrei nessa aula para vocês e você pode simplesmente fazer o download de demonstração, então todos você pode fazer o download, já instalar no seu Photoshop, o que vai ser a diferença dele para o que você vier a adquirir? É que quando você adquire ele libera para você salvar o arquivo. Nesse você consegue ver a demonstração em cima da tela do plugin, onde você vê ainda sem a finalização, sem a atribuição final diretamente numa camada. No mais é isso, espero que você tenha gostado. Se você tiver qualquer dúvida, deixa aqui a informação nos comentários. Vai ser um prazer poder entender qual que foi o seu pensamento com relação ao uso desses plugins, se isso vai ser não efetivo para você, se você está fazendo ou não de outra maneira, como que está sendo a sua percepção. Eu, particularmente, esses 3 fizeram magia na minha imagem. Com um clique você viu que eu consegui finalizar todo o meu processo e, claro, a gente criou ações para que isso possa funcionar, mas eu quis demonstrar para você de uma maneira fluida. Se você ainda não se inscreveu, considere se inscrever aqui no canal. Se você tem qualquer dúvida, @Henrique Ribas também é meu Instagram, me siga lá, vai ser um prazer poder te ajudar e que você me acompanhe nos outros próximos processos, produtos e novidades que virão por aí. Até a próxima!